Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa live, em nome da nossa universidade, do nosso departamento da pós-graduação em Medicina Veterinária, no nome da professora Cristiane Baldani também. E é isso, aí agora eu vou começar a sua apresentação. A professora Thaís, professora e doutora Thaís, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande, onde ela também fez o mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela trabalha com diagnóstico sorológico e molecular de Toxoplasma gondii e Neospora canino. Atualmente é coordenadora da especialização em Medicina Veterinária no Instituto Federal da Paraíba e leciona as seguintes disciplinas na graduação: Imunologia Veterinária, Zoonoses e Saúde Pública, e tipo A, mais na tecnologia de carne, né? Na parte de carne. Isso. Falei certinho? Certinho. Muito obrigada, pode ficar à vontade. Pode Então, sentir. Agatha, eu também agradeço. Tá bom, obrigada. Eu também agradeço o convite. É sempre bom estar conversando sobre essas coisas, sobre os testes diagnósticos. Eu adoro falar sobre isso. E seropédica eu não conheço pessoalmente, mas desde a da graduação eu leio artigos sobre que são daí, a parte de parasitologia é muito forte. E eu já citei vários trabalhos com criptosporídeo, com toxoplasma, enfim, vários trabalhos de seropédica. Então, para mim, é bem assim, parece que eu já conheço, de tanto que eu já li trabalhos produzidos pela Rural do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, eu agradeço. E agora a gente vai falar sobre os testes de diagnóstico. Primeiramente, eu queria dar uma introduzida. Falar o que são métodos diretos e métodos indiretos. Porque a gente tem que saber isso para depois... Tem até umas perguntas que eu vi que é interessante a gente saber disso para depois conseguir responder essas perguntas com clareza. Então, o que é um método de diagnóstico direto? É um método que você vai diagnosticar diretamente o agente que você está procurando. Por exemplo, uma PCR, né? Uma PCR você vai fazer a amplificação do DNA que você está procurando. Então, é um método direto. O imunistoquímica é um método direto. Você vai estar vendo o parasita ou o agente que você está procurando lá marcado. Na patologia clínica, o que muito se faz, o esfregaço sanguíneo para ver a Ehrlichia, a babésia, é um diagnóstico direto. Então, esse é um diagnóstico direto. A reação de imunofluorescência direta também, muita gente se confunde, pensa que é um diagnóstico indireto porque eu uso um anticorpo. Mas na imunofluorescência direta, que é da raiva, que a gente faz muito em raiva, isso é um teste direto que você identifica o agente, você identifica o vírus. E os métodos indiretos são aqueles que a gente identifica resquícios, coisa que dá a entender que o parasito, a bactéria, o vírus esteve ali. Como, por exemplo, os testes sorológicos que a gente tem, né? A reação de imunofluorescência indireta, que é a famosa RIF, aqueles testes de imunocromatografia, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o ELISA, tem um tipo de ELISA, o ELISA indireta, é sorológico, e é indireto. Tem o ELISA direto, que identifica o agente. Então, esses testes que identificam resquícios como os anticorpos, a gente diz que é um teste indireto, porque não identifica diretamente o agente, e sim uma resposta do organismo ao agente. O teste de imunocromatografia é direto ou indireto? Depende. Né? A gente tem dos dois tipos, né? Para sinomose mesmo, a gente tem o teste direto, que identifica o vírus, e o teste de anticorpo, que vai identificar o anticorpo contra a sinomose. Então, é interessante a gente saber isso, o que é direto e o que é indireto, para saber qual tipo de teste a gente tem que utilizar, dependendo das ocasiões que a gente esteja na clínica ou na patologia clínica, ou até mesmo fazendo pesquisa, né? É interessante você saber isso para desenvolver sua pesquisa com êxito. Outra coisa que a gente tem que saber é como é que a gente mensura. A gente tem os testes quantitativos, que vai me dizer uma quantidade, por exemplo, de anticorpo, ou uma quantidade de antígeno, com a PCR real-time. A real-time diz quantas moléculas de DNA tem ali. Ela é quantitativa. É diferente da PCR convencional, que é qualitativa, que se diz só se é positivo ou negativo.
Então, quantitativa Sim. te dá números, ou de anticorpo ou do antígeno, mas te dá números. E qualitativa te diz uma qualidade, se é positivo ou negativo. E ainda a gente tem Sim. os semi-quantitativos. O que é isso? Te dá uma faixa. Que nem o teste de sinomose para anticorpo. Ele diz se é menor do que Uhum. 16, se é entre 16 e 64, se é maior do que 64. Então, a gente tem que saber isso também, que é bem interessante para a gente decidir qual tipo de diagnóstico a gente vai utilizar para essa doença, para essa patologia que a gente esteja Uhum. estudando. Perfeito. Então, e a interpretação é igualmente importante. Por quê? No teste direto, você identifica o agente e você está vendo ali aquele agente. Então, se você está com o animal com alguma suspeita clínica e você faz um teste direto de sinomose e dá positivo, você fecha o diagnóstico. Claro, pode ter outras coisas, mas Uhum. você fecha o diagnóstico de sinomose, porque é um teste Uhum. direto. Já quando a gente vê um método indireto, a gente vai ter indícios. O método indireto é muito mais, exige muito mais da gente para conseguir fechar o caso, para saber se realmente aquela interpretação tem alguma coisa a ver com aquele estado do animal. Então, o método direto, ele é ótimo, porque você vê o agente. Só que muitas vezes isso não é possível. Eu digo a você Uhum. pelo próprio toxoplasma que eu trabalho. Uhum. Imagina aí, se para detectar que uma grávida está com toxoplasmose, ou um animal está com toxoplasmose, a gente tivesse que fazer o teste direto. Tem que tirar um fragmento do coração, um fragmento do Uhum. cérebro. Então, Ia ser um pouco complicado. bastante, né? Então, dependendo do caso, o teste direto não se aplica. A raiva, Uhum. o animal Sim. vivo, a gente, né, o teste direto não se Uhum. aplica. Então, a gente tem que saber quanto tem que usar cada um. Com certeza. Já o teste sorológico, o que que a gente tem que pensar? Ó, o teste sorológico, ele depende da produção de anticorpos, né? Para a produção de anticorpos, o nosso organismo demora um tempo, porque o anticorpo é um anticorpo específico, não é isso? Então, o Uhum. anticorpo, você entra em contato com o agente, vai a imunidade inata, vai lá tentar debelar aquele agente, não vai conseguir debelar aquele agente. Então, quem é que vai Uhum. entrar em ação? A imunidade adaptativa, com os linfócitos. Então, os linfócitos Uhum. vão lá, vão conseguir combater, vão tentar combater as células dendríticas, os macrófagos vão levar o antígeno lá para o linfonodo mais próximo, o órgão linfóide que estiver mais próximo, e lá vai acontecer a apresentação de antígeno, transformação do linfócito B, de forma bem resumida, né? Transformação do Uhum. linfócito B em plasmócito para a produção das imunoglobulinas. Então, Uhum. a gente tem um período, mais ou menos de 2 a 3 dias, para começar a produzir imunoglobulina. E não quer dizer que eu comecei a produzir imunoglobulina hoje e eu vou conseguir detectar essa imunoglobulina no exame hoje. Ela tem que ter um Uhum. pico para que eu consiga detectá-la. E a gente está Uhum. vendo isso, eu acho que muita gente está bem entendida de teste sorológico atualmente por conta da Covid, né? Com Porque certeza. toda Uhum. hora você tá se deparando com alguma coisa do tipo. Então, imagina aí, por que no começo dos sintomas eu não posso fazer o teste? Porque não deu tempo do Uhum. organismo produzir os anticorpos. Vai dar um falso negativo. Se você tiver com a doença fizer, vai dar um falso negativo. Que é o que a gente vê muito, né? Falsos negativos Sim. acontecendo. Uma doença Uhum. aguda, a gente precisa identificar, como é a COVID, a gente precisa identificar o agente, que é através da PCR, que aí sim você consegue Uhum. identificar e fazer a reserva da pessoa naquele, fazer o isolamento e tudo. Mas o que a gente está vendo agora? Que a gente só está identificando as pessoas perto de 10 dias depois dos sintomas. Então, em 10 Sim. dias, a pessoa já conseguiu infectar muita gente. Uhum. Está suspeitando, mas não tem a certeza, só tem certeza perto de 10 dias com esses testes rápidos. Então, a gente tem que entender que o teste sorológico é ótimo, dependendo da doença, é Uhum. maravilhoso e nos dá muita informação, principalmente quando a gente fala em rebanho, estudo de sanidade, mas ele tem suas limitações, a gente tem que entender para saber utilizá-lo da melhor forma. Então, ó, Perfeito. outra coisa que é interessante a gente saber. Primeiro a gente tem a IgM, né? A produção de IgM, para depois vir a produção de IgG.
a produção de IgM não é muito boa, sabe? Não é uma imunoglobulina muito boa de se detectar. Normalmente, quando a gente faz muita detecção de IgM, dá muito falso positivo, porque ela sai muito inespecífica. Aquelas primeiras IgMs produzidas, elas são muito inespecíficas. Então, por isso que quando a gente está fazendo um teste, a gente dá mais prioridade à IgG, porque a IgG é altamente específica e a probabilidade de uma reação cruzada é menor. Então, por isso também que a gente sempre vê mais testes com IgG do que com IgM. Porque a IgM, além de ser produzida por um pouco espaço de tempo, dependendo da doença, ela pode ser produzida até 3 meses. Dependendo da doença, não, 1 mês. Então, a gente também tem que saber isso. E o interessante, quando você está fazendo um estudo de uma doença crônica, é estudar IgG. Porque a IgG vai ficar, ó... Tem IgG que passa anos e anos na corrente sanguínea. Como é o caso da IgG para toxoplasma, para aquelas outras doenças que a gente faz durante a gravidez. Que diz se a gente já teve contato ou não. Aquilo ali, minha gente, passa mais de 20 anos na corrente sanguínea. Então, é interessante para esses monitoramentos fazer IgG e não IgM. IgM é uma situação muito específica, como, por exemplo, até da própria grávida, para saber se ela teve infecção recente ou não. E quando dá positivo IgM, normalmente a gente não faz só isso, ainda faz um outro teste em IgG. A gente pode até falar depois direitinho sobre esse negócio desse teste, que é o teste de avidez. Porque uma coisa interessante é que, com o tempo, é bem interessante, né? A imunologia, com o tempo, os anticorpos eles vão ficando mais específicos. Mesmo que o antígeno tenha sido debelado, os anticorpos, com o tempo, eles vão ficando mais chave e fechadura. Porque quando eu dou a aula até de anticorpo, eu digo assim, que o anticorpo, para se ligar, para ficar mais didático, para se ligar ao antígeno, ele tem que a conformação do anticorpo para o antígeno tem que ser harmônica, tem que se encaixar. Parecido com aquilo que a gente vê da chave fechadura lá na bioquímica, né? Que lá do primeiro período, normalmente, a gente vê, tem que lembrar da bioquímica. A bioquímica é importante também. Então, é mais ou menos daquele jeito. E essa afinidade ela vai ficando melhor com o tempo. Então, por exemplo, quando a gente está com dúvida de que aquela IgM daquela grávida, aquela grávida deu positivo para IgM, estou com dúvida para saber se realmente ela está com infecção recente ou é uma resposta cruzada, uma resposta inespecífica. Eu faço o teste de avidez de IgG, que é o quê? Que mede a força de ligação da IgG com o antígeno, com o toxoplasma. Então, com esse teste de avidez, eu vou saber se essa IgG foi produzida há pouco ou há mais tempo. Se a IgG, se ela for fraca nesse teste, quer dizer que ela foi produzida há pouco tempo. Então, provavelmente aquela IgM realmente é indício de uma infecção recente. E me dá mais segurança para ter certeza que realmente a infecção recente daquela grávida deve ser tratada. Isso acontece também em algumas pesquisas que a gente faz com toxoplasma, dependendo da espécie. A gente faz o teste de avidez para saber se a imunoglobulina, essa IgG, ela é recente ou ela é antiga. Porque se ela for recente, quer dizer que o animal teve a infecção há pouco tempo. Se ela for antiga, já vai dizer que já faz tempo, já cronificou aquela infecção. Muito legal. Então, às vezes, a gente faz o teste e a IgM dá negativo e a IgG dá positivo. Quando isso acontece, quer dizer claramente que se a IgM deu negativo, é porque você já passou o período agudo, já passou um mês da infecção. Então, você só vai ficar com a IgG, que a gente disse que é aquela memória do corpo, que não deixa o corpo esquecer que já entrou em contato com aquele antígeno. Agora, quando você tem IgM positivo e IgG negativa, aí fica meio complicado, porque você não tem certeza ainda de que a IgM foi uma reação inespecífica e a IgG é negativa porque é negativa. Então, normalmente, quando você dá IgM positivo e IgG negativo, você repete o teste. E quando dá as duas positivas, quer dizer, normalmente, que você está saindo de uma infecção aguda para cronificar. Que normalmente, dependendo dos títulos, a gente entende como sendo a cronificação daquela doença, né? Daquele patógeno. Você já se curou e só aquele IgM é IgM de resquício. Logo, ela vai
desaparecer e você vai ficar só com a IgG, que é a de memória, que é a que normalmente confere uma imunidade duradoura, que é o que é utilizado, inclusive, para saber. Não tem como você ter certeza, não é porque você tem anticorpo que você tá imune para aquela doença. É um bom indício. Se você tem anticorpo, ótimo, quer dizer que provavelmente você está imune. Então, a gente também faz isso, essa pesquisa de anticorpo, quando o animal é vacinado, né? A gente faz a pesquisa de anticorpo para saber se gerou anticorpo aquela vacina. Por exemplo, para humanos, seres humanos, a gente quando toma a vacina da raiva, o correto não é ficar titulando depois para saber se realmente houve produção de anticorpos. Então, os testes sorológicos também servem para isso, para nos dar indícios de que realmente aquela imunização, aquela vacinação funcionou. Quando você está fazendo o teste mesmo, né? Assim, você está com uma vacina nova, só esse teste não dá certo, o anticorpo. Você vai ter que pegar seu N e dar o antígeno para ele, para ter certeza. Mas quando você já tem uma vacina mais consolidada, uma vacina que tem mais, você tem segurança, já passou por aqueles ensaios pré-clínicos, os clínicos, você faz esse teste de anticorpo só para ter certeza que realmente o organismo respondeu àquele antígeno. Porque outra coisa que quando a gente está dando aula, normalmente os alunos perguntam, né? Ou acham que é verdade. Eu pergunto, toda vacina é 100%? Aí todo mundo, não. Não é 100%. Então, depende muito do seu estado imunológico, depende se você está tomando anti-inflamatório. Então, nem toda vacina é 100%. Então, a gente tem que realmente medir para algumas doenças, como a raiva, que é extremamente importante, né? Você só tem chance uma vez. Você pegar, né? Não tem mais... Quem não... A raiva, quando não mata, né, deixa a pessoa incapaz. Que foram os que sobreviveram, a gente vê que ficaram incapazes. Então, uma doença de uma magnitude dessa, você tem que testar para saber se realmente você produziu ou não anticorpos. E está acontecendo de forma similar em sinomose. Esse teste imunocromatográfico que tem de anticorpo, ele é indicado principalmente para saber se a vacinação ocorreu bem ou não. Ele também ele é utilizado para isso. Porque, veja comigo, a sinomose é uma doença aguda, né? Você, às vezes, você não tem nem aquela, como eu posso dizer, aquela sinomose tradicional, aquela clássica que passa por todas as fases. Então, às vezes, é tão agudo que o animal já chega na fase neurológica. Ou às vezes é tão inespecífico que nem nesse quadro chega. Se você for fazer um teste de anticorpo, pode ser que aquele animal dê negativo. Tá entendendo? Então, para uma doença aguda como a sinomose, que é também assim, a sinomose é a doença aguda que que o animal, né, elimina o vírus pelas mucosas, é muito melhor fazer um teste de antígeno para você detectar sinomose, parvovirose, coronavirose em animais também. Tem um teste, é o teste direto de antígeno, a virofilária. Virofilária tem um testinho direto. Você bota ali no imunocromatográfico, rapidinho você tem um positivo ou um negativo. Então, para essas doenças, é muito bom você ter um teste direto. Já uma doença mais crônica, que é mais difícil de você encontrar o antígeno, como, por exemplo, a leishmania. Nem sempre os animais positivos para leishmania, eles não têm infarto de linfonodo. Ou você vai conseguir, numa punção ali, pegar a leishmania e ver na citologia. Então, o teste serológico é muito importante para esses casos, que tem a sintomatologia, mas você não consegue diagnosticar o paciente, ver o teste direto. Né? A gente sabe que se você faz uma citologia e ele dá negativo, você considera aquele animal negativo? Não tem, né? Pode ser que aquilo ali que você pegou, pode ser que não tenha a leishmania, mas ele pode estar no baço, pode estar em outros lugares. Então, a gente sempre associa para essas doenças que tem proposta de eutanásia, nós sempre associamos mais de um teste para que realmente haja uma segurança. Você diga, não, esse animal realmente é positivo. Agora, se você vê no teste, numa citologia, você vê lá as formas amastigotas da leishmania, aí você não tem dúvida, né? Você diz, tem como não? Eu tô vendo aqui, então Então, entende como é interessante você tem que saber
interpretar, saber se é direto. Sabe? Se você tá vendo, não tem o que fazer. Você tá vendo, tem. O Uhum. animal tem. E não é preconizado que o animal Uhum. deve ser tratado, né? Tem toda uma legislação para o tratamento, para a eutanásia, né? Tem toda uma legislação. Então, se você vê Uhum. na citologia, para mim é confirmatório. Se eu tô vendo, ela mastigou, tá ali, é confirmatório. Sim. Então, é um teste direto. Agora, se você não vê, você vai ter que abrir, você tem que lançar mão de outros mecanismos, como o teste sorológico, que agora é a Uhum. RIF, a ELISA, que é considerado o padrão ouro. Antigamente, na minha época, era a RIF. Há uns 10, não, mais de 10, uns 12 anos atrás, quando eu entrei Uhum. na universidade, era a RIF. Depois é que mudaram para a ELISA. Dizem que tem uma questão Uhum. comercial envolvida, mas Uhum. de fato, o atual. Mas você pode observar, quando a gente pede o exame sorológico, eles fazem um dos dois. Normalmente eles fazem a ELISA e a Uhum. RIF. E há uma grande Uhum. concordância entre os dois, até que eles concordam bem. Que completam. E achei, as perguntas que você me mandou, eu achei muito boas, porque algumas coisas eu já vou falando aqui e Sim, vai ser bem legal para a gente fazer esses esclarecimentos dessas dúvidas. sim, com Então, certeza. quando a gente. Outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala de teste diagnóstico, que todo mundo Uhum. se confunde, e eu também, minha gente. Quando eu, meu Deus, como eu era estudante, Deus sabe como eu penava para conseguir identificar isso. Sensibilidade e especificidade. Isso aí, não é? A pessoa confunde toda hora. Uhum. Mas é imprescindível para você ter segurança no seu exame. Quando você está lá fazendo um teste, ó, tá aqui com a bula de um teste. É porque não dá para ver direito. Mas você tem que Sim. olhar lá a sensibilidade e a especificidade do seu teste. O que é a sensibilidade? A sensibilidade é a proporção de indivíduos que têm a doença e apresentam resultados positivos. Então, daquele pessoal que tem realmente a doença, dos doentes, quantos realmente vão dar positivos daquele pessoal. Então, quanto mais alta a sua sensibilidade, muito melhor vai ser o seu teste do ponto de vista de Uhum. selecionar os positivos. Mas por que você tem que olhar a especificidade? Porque a especificidade, ela é a proporção de indivíduos que não têm a doença e que realmente vão dar negativos naquele teste. Então, aí você Uhum. tem que saber qual a probabilidade daquele teu teste dar um falso positivo ou qual é a Uhum. probabilidade daquele teu teste dar um falso negativo. Por isso que é Uhum. interessantíssimo você, quando for fazer um teste, ou esses testezinhos de imunocromatografia, ou Depois vocês assim. tipo, esse é de FIV-FeLV, é? Isso. Aí quando eu vejo verdinho, eu já sei que é FIV-FeLV. Pronto, aí você tem na sua mão, você tem um teste direto e um indireto. Um Porque direto e um indireto. que um é de antígeno e outro é de anticorpo, não é? Exatamente. Então aí Aham. você já tem um só um combo. Você Uma tem os coisa dois, só. você tem os dois exemplos. Então você trabalhou também com toxoplasma, não foi? Ou você Eu trabalhou com. trabalhei com toxoplasma. Eu trabalhei Ah, com felve e toxoplasma no entendi. TCC da residência. Entendi. Aí Eu eu lembro. trabalhei com imunocromatográfico e com a RIF mesmo, a Hum, tradicional. de Foi bem legal. toxoplasma, né? A RIF. Toxoplasma. Só dá um trabalhinho, né? Né? A pessoa passa uns 4 horas no laboratório. E se não acender? Muito tranquilo. E quando não Quando não acende? acende, dá uma. Mas eu peguei uns que acenderam muito bonitos. Depois eu te mostro as fotos. Ai, ótimo, Foi porque bem é legal. Foi bem maravilhoso legal. quando acende. Porque quando não Aham. acende, quando tem gente conversando no laboratório que dá alguma coisa errada, aí você perde a tarde de trabalho. Eu já eu passei muito por isso na minha vida. Muito mesmo. Então, pronto, a RIF. A RIF, ela é interessante porque ela pode ser feita para várias espécies, né? Você Uhum. fez em gato. Eu trabalhei no meu mestrado com suíno. Trabalhei no meu doutorado com suíno e galinha. E no meu pós-doutorado trabalhei com ovino. E fiz a RIF para Uhum. todos. Mas se você Que for legal. olhar a sensibilidade e a especificidade, elas mudam de espécie para espécie da RIF, até para toxoplasma.
Tem alguns, Caramba. tem alguns pesquisadores que, para caprino, não usam a RIF, usam já outro método, que é chamado de MAT, que é um tipo de aglutinante, sabe? É um teste que é feito em placa de ELISA, que você lê a olho nu, o Sim. precipitado. Então, também Uhum. tem isso. De espécie para espécie, aquela mesma técnica ela tem sensibilidades e especificidades diferentes. E é interessante a gente Uhum. saber disso quando vai fazer também uma pesquisa, para saber. Às vezes o revisor vai perguntar lá, mas qual a sensibilidade desse teu teste, a especificidade, para tu estar afirmando que deu tantos positivos. Às vezes Uhum. um resultado bem atípico que você Sim. tenha. Então, você tem que ter um teste com alta especificidade e um teste com alta sensibilidade. Nem sempre a Sim. gente consegue. Uhum. Nem sempre a gente consegue. Mas, na maioria das vezes, o ideal é a gente ter um teste acima de 90%. Bem Uhum. bom mesmo é acima de 95% de especificidade e sensibilidade. Esses Sim. dessas bolinhas aqui, que você também mostrou aí, eles são tão Uhum. bonitos na teoria, mas às vezes quando a gente vai olhar umas pesquisas, não é bem aquilo que eles colocam. Porque se você É. for ver, esse teste mesmo que eu estou aqui, ele tem 98% de sensibilidade e 97% de especificidade. É ótimo um teste desse, muito bom. Uhum. Mas quando Sim. você vai ver, às vezes, algumas pesquisas, elas não mostram isso. As pesquisas Uhum. independentes, elas mostram outra coisa. Esse teste que você Sim. está aí, o teste de antígeno, diz que é 100%. O teste, eu acho que é o de Uhum. Felv, que é de antígeno. Sim. Se você for olhar a bula, ele é Uhum. 100%. Já tem Sim. algumas pessoas que não concordam tanto com esse 100%. Uhum. Então, Uhum. também é interessante você ter esse olhar crítico para saber se, às vezes, eles estão querendo vender, né? Então, eles têm que colocar a especificidade e a sensibilidade lá para cima. Sim, verdade. Então, quando a gente faz essa escolha desse teste, a gente tem que ter isso em mente com o teste sorológico. Qual a especificidade e qual a sensibilidade desse teste sorológico que eu vou estar utilizando para essa doença? Para triagem ou para teste confirmatório. Quando a gente fala em triagem e teste confirmatório, que o pessoal também tem uma dúvida. Quando você faz a Uhum. triagem, você quer pegar todos os positivos. Você quer ter certeza que nenhum positivo saia daquele seu teste sendo falso negativo. Então, você usa um teste Uhum. com alta sensibilidade. E, normalmente, o teste de confirmação é um teste que se aproxima de 100% de especificidade. Qual é esse teste? Ele vai dar... Quem é negativo no teste específico desse, ele realmente é negativo. Tá entendendo? Uhum. Por isso que a triagem a gente faz um teste com alta sensibilidade e na confirmação a gente faz um teste com alta especificidade para ter certeza que a gente não está dando um diagnóstico errôneo. Isso acontece também na brucelose, né? Que a brucelose a gente faz 2 testes para ter certeza, porque se ela for posicional for positivo, vai culminar no abate, na eutanásia daquele animal. Sim. Então, por isso que Uhum. a gente tem que, nessas doenças, né, que elas são zoonóticas, ou mexe muito com o poder econômico, com a vida, às vezes até do animal, ou com a vida até do proprietário, porque ele vai perder dinheiro com aquele animal. Sempre é feito 2 testes para ter certeza que aquele animal tem realmente aquele diagnóstico que você está dando. Sim, com certeza. Então, quais são as vantagens da gente fazer a sorologia? Quando eu falo nessa sorologia, eu estou falando sorologia de anticorpos. Então, qual é a vantagem de você Sim. fazer o estudo de anticorpos? Detectar infecções crônicas que você não consegue detectar através de métodos diretos. Por Uhum. exemplo, a toxoplasmose, a neosporose. Você não consegue, é muito difícil, você não tem como fazer um suave, uma biópsia. Então, essas doenças, até mesmo a leptospirose, que você Uhum. conseguir isolar da urina, É difícil. muito difícil. Então, Uhum. o teste sorológico serve para essas doenças que você muitas vezes não consegue dar o diagnóstico direto. E você consegue fazer um estudo de rebanho. Outra Uhum. vantagem é você dizer que saber daquela população, muitas vezes não são os doentes, mas quantas pessoas já tiveram contato com aquele antígeno, para você saber a Uhum. distribuição daquele antígeno naquela população. Então, para isso também é muito interessante. E os testes de vacina, para saber se aquele animal produziu ou não anticorpos contra aquela vacina que você aplicou naquele animal. Então,
essas são as principais vantagens que a gente tem. E as desvantagens é que você dificilmente consegue diagnosticar a infecção no início, porque os anticorpos eles precisam de tempo para ser formados. Outra desvantagem é reação cruzada que pode ocorrer, né? Você sabe que pode ocorrer reação cruzada. Quanto melhor o seu teste, maior sua sensibilidade, melhor sua especificidade, menor vai ser a ocorrência de reações cruzadas. Por isso que a gente tem que ficar de olho nesse percentual aí. E o ideal mesmo é que quando você faz faz esse teste sorológico, você tem que ter em mente o que você realmente está buscando. Se o animal está com a doença, se você quer saber se ele teve contato, ou se você está fazendo simplesmente para informação, para saber se se ele foi vacinado, produziu anticorpos. Então, dependendo do que você quer saber com aquele animal, com aquela tua pesquisa, você vai saber qual teste você vai utilizar, se é um direto, indireto. E se você for escolher uma sorologia, você vai ter que olhar lá. Se você escolher uma reação de imunofluorescência indireta, reação de imunofluorescência indireta, ela é barata para quem já tem os equipamentos, porque o microscópio de imunofluorescência é caro, não é barato, né? Todo mundo mexe com o maior medo, naquela lâmpada que custa mais de R$ 2.000. Eu já comprei uma lâmpada daquela, custa mais de R$ 2.000. Todo mundo mexe com medo. Tem uns que... Eita, caiu aqui o tripé. Falou em dinheiro, né? Até o tripé caiu aqui. Então, tem alguns daqueles microscópios que até marcam as horas. Não sei se você fazia aí, marcava a hora. Não, aqui não marca. O que eu fazia lá na USP, minha filha, marcava a hora. A gente tem que anotar a hora. Thaís, peguei de tal hora e ele marca a hora. Porque se der algum problema, ela se quebrou naquele horário, foi você. Exatamente. Além de ter câmera por todo canto, ainda tinha isso. Eu mexi no microscópio com o maior medo. Então. Não, eu sempre mexo com muito medo. A pessoa tem que ter o maior cuidado, o maior zelo, aquela lâmpada. Tudo é caro naquele microscópio. Nunca vi. Tudo caro. Então, a rifa ela é barata quando você já tem o maquinário, né? Tudo. Mas ela dá trabalho para produzir um antígeno. Né? Você deve saber que dá trabalho, muitas vezes você tem que fazer em camundongo, depende se for toxoplasma. Leishmania, às vezes você tem que fazer a cultura nas garrafinhas para você produzir o antígeno do Leishmania e poder fazer a RIF. Outro teste indireto que a gente tem, o ELISA indireto. O ELISA indireto, ele tem de todo jeito, ele também tem um custozinho a mais, porque o ideal é que seja lido no espectrofotômetro, né? No espectrofotômetro de placa. Então, o ideal é que haja espectrofotômetro. Aí, quando a gente fala do ELISA e da RIF, o pessoal gosta muito do ELISA também, justamente por conta do espectrofotômetro. Porque é como se fosse uma coisa automatizada. E você sabe que a RIF é uma coisa mais de olho. Por exemplo, tem às vezes você dá um resultado positivo que eu daria negativo. Claro, alguns não. Alguns é batata. Você olha e você não, o campo chega, né? Fica bem claro, você já tem certeza. Mas tem outros que você realmente tem que ir para titulação, você tem que fazer novamente para ter certeza. Então, o ELISA, muitos autores preferem o ELISA justamente por conta disso, porque pelo espectrofotômetro tira muito essa pessoalidade do diagnóstico, né? Então, um diagnóstico mais automático. Então, não depende tanto do treino do profissional que vai ler. Porque precisa, na RIF, precisa de ter um treino, né? Você tem que saber o que você está procurando. Não ler artefato como positivo. Então, por isso que muitos pesquisadores gostam do ELISA. Então, vai depender do agente que você está procurando para saber qual é o teste que você vai ter que utilizar. Então, eu já falei o quê? 30 minutos, foi? Foi. Então, eu encerro por aqui essa introdução e a gente pode passar para a parte das perguntas. Viu? Com certeza. Foi incrível, adorei. Eu amo sorologia, Eu também. Vamos falar. Desde que eu fui fazer meu ESO 3 em São Paulo, que eu trabalho com sorologia. Eu tive a oportunidade de fazer com a professora Solange, com a doutora Hilda. Hilda me ensinou para cá. Tudo que eu sei foi ela que me ensinou.
Então, Uhum. desde então, eu trabalho com toxoplasma. A gente conseguiu aqui no IF introduzir os diagnósticos de toxoplasma também em parceria com o professor Rinaldo, da Rural de Recife. Então, a gente está Uhum. trabalhando, continua trabalhando nessa mesma área de sorologia de RIF. Estou querendo colocar um mate, mas é mais difícil um pouco. Não sei se você já ouviu falar no mate. Já, Não né? ouvi, nunca ouvi. Mas Não, essa eu nunca ouvi. é bem fácil. Ai, meu Deus, ele é Uhum. ótimo. O ruim é porque tem dois mercados que deixa a pessoa com dor de cabeça, mas ele é ótimo para ler. Você lê na placa de Uhum. Elisa, deixa do dia para a noite, overnight, Uhum. na estufa. No outro dia, você lê as plaquinhas rapidinho, a olho nu. É ótimo. Só que, Poxa. como parece que é patenteado por Dubin, né? Você deve saber quem é Dubin, porque quem mexe com toxoplasma Uhum. tem que saber quem é Dubin. Então, parece que é ele que fornece os antígenos, então é um pouco mais complicado de fazer o mate. Mas aí faz mais Entendi. tranquilo, né? Não? Ah, eu adoro. Eu adoro muito. Ah, Ele é lindo, eu também acho que esse é o estrelado. sim. E eu lembro que quando eu comecei a fazer os meus, eu tinha um controle positivo, e aí, quando eu fui fazendo as reações e fui encontrando os meus positivos, eles eram mais bonitos do que o controle. Aí eu comecei a substituir meus controles positivos. Eu faço isso também. Toda vez que eu vejo mais bonito, eu quero colocar aquele mais bonito. Aí, vamos para a primeira pergunta. Vamos. Qual a relação das diluições seriadas da amostra Uhum. sobre a obtenção dos resultados obtidos na sorologia? Como que se interpreta isso, essa diluição? Ah, deu o resultado de diluição de 1 para 32, 1 para 64. Como que isso funciona? Então, quando a gente vê um resultado, né, perto do ponto de corte, que é se você está fazendo um teste aí para qualquer doença, aí o ponto de corte é 1 para 50. Você vê o resultado de 1 para 50. O que você quer normalmente tem com aquilo? Que a infecção faz muito tempo que passou. Porque, não sei se você lembra do pico. É mais ou menos assim, ó, de IgG. Ela ainda continua, ela não continua da base. Ela sobe, aí depois ela desce, mas continua. Bem baixinho e continua. Então, quer dizer que Uhum. provavelmente o animal esteja naquela parte baixa. Quando você dá um para 50. Quando você tem um para, sei lá, um para 50, pode dar um para 400, um para 800, um para 6.400. Aí você normalmente quer dizer que aquele animal está com a infecção há pouco tempo, porque está naquela parte Pico. que sobe, exatamente naquele pico lá de cima da nossa curva. Então, normalmente Uhum. isso quer dizer isso. É certeza? Não, não é certeza, mas nos dá esse indício de que o animal está lá no pico da curva. Tanto é que quando a gente vai fazer algumas discussões na parte de sorologia, a gente diz que provavelmente tantos animais estavam com a fase aguda ou passaram há pouco tempo pela fase aguda da doença, porque a titulação deu muito alto. Mas nem sempre isso é Uhum. uma verdade, porque a gente vê, inclusive, animais que são experimentalmente infectados que não conseguem subir os títulos. Então, Uhum. normalmente, a gente interpreta dessa forma. Quando a titulação está muito alta, é porque o animal ou faz pouco tempo que teve a doença, ou pode até estar com a doença que ainda está alto. Então, é isso que a gente Uhum. interpreta, mas nem sempre é verdade. Se der um para 50, pode ser que o animal também tenha tido há pouco tempo. Porque alguns animais não Uhum. conseguem subir essa titulação. É Entendi. individual. Por isso que a sorologia é tão Uhum. complexa, porque a forma que um indivíduo responde a um desafio, né, que é a produção ao desafio de produzir anticorpo para um determinado antígeno é diferente, varia muito de indivíduo para indivíduo. Entendi. Perfeito. O que seriam as reações cruzadas e por que elas ocorrem? Então, as reações cruzadas. Lembra que a gente falou das reações cruzadas que podem, daquele negócio da chave fechadura? Então, as reações cruzadas nada mais Uhum. são do que isso. Quando um anticorpo parecido com o anticorpo que você está procurando, ele se liga lá naquele teu antígeno e vai me dar um falso positivo. É uma reação cruzada. O toxoplasma tem muita reação cruzada com o neósporo canino, que também é um protozoário. Uhum. Então, pode dar essa reação cruzada, porque eles são protozoários, eles têm algumas coisas em comuns. Então, um anticorpo, às vezes não é positivo, às vezes
é positivo para toxoplasma e dá positivo para neóspora, justamente porque o anticorpo produzido para toxo é parecido com o anticorpo produzido para neóspora. Então, a chave fechadura pode se confundir ali. Então, o anticorpo que é produzido por uma doença pode se ligar no antígeno diferente, só porque coube ali, ocorreu uma afinidade, eles se ligaram e ali vai formar o complexo e vai dar positivo. Normalmente, isso ocorre quando a gente vê muita reação cruzada, quando a gente tem como eu posso dizer, agentes parecidos, como toxoplasma e neósporo. Mas também a gente tem reações cruzadas que nem parecem, como a brucela com a Yersinia. Yersinia é uma bactéria que até que é comum, até comum nos bovinos, mas já foi provado que eles dão reação cruzada. Por isso que às vezes não dá positivo no teste acidificado tamponado e depois, quando vai para a prova de fixação e complemento, ele dá negativo. O 2-mercapto, acho que é o 2-mercapto. Ele dá negativo. Então, justamente por conta dessa reação cruzada que pode ocorrer. Outro fator, outra coisa que acontece reação cruzada, quando o animal está com a infecção muito aguda, que ele está produzindo muito anticorpo, aquele quantidade de anticorpo que é produzida, às vezes são anticorpos inespecíficos que podem sair dando positivo para um monte de doença. Eu tenho um colega que estava doente de uma determinada patologia, ele deu positivo para HIV. Provavelmente foi reação cruzada. Mas aí, depois que passou o pico, ele fez outro teste e deu negativo. O mesmo teste que ele tinha feito positivo, deu negativo. Por quê? Ele estava com febre, ele estava com... O soro dele estava... ele disse que dava para perceber que o soro estava extremamente viscoso devido à grande produção de albumina, de proteínas de fase aguda que a gente vê e provavelmente de anticorpos inespecíficos. Aí dava positivo nos testes. Então, infecções agudas demais podem dar falso positivo, porque o animal está produzindo muito anticorpo e aqueles anticorpos inespecíficos podem se ligar inadequadamente no antígeno e dar um falso positivo. Você costuma ver isso em hemoparasitoses também, naqueles testes rápidos? Naqueles testes rápidos, o pessoal está falando muito. Ainda não vi nenhum artigo, mas o pessoal está falando muito em reação cruzada com leishmania. Que às vezes o animal, que na verdade o teste rápido de leishmania, às vezes o animal tá com um parasito, isso aí é só o pessoal que fica comentando. Que às vezes o animal tá com um parasito e dá possível um teste de leishmania. Depois que passa um tempo, ele dá negativo. Também no teste rápido. Então, também pode ser alguma coisa, pode. Eu nunca li um artigo, né, falando isso, mas já vi algumas pessoas que trabalham com esses testes falando sobre isso, que às vezes o animal tá com erliquiose e dá positivo para leishmania no teste rápido, e depois repete e dá negativo. Caramba. Daí eu nunca... às vezes pode dar até para tripanossoma também, já ouvi falar. Leishmania e tripanossoma. Né? Também são protozoários, né? Tem umas forminhas até que se parecem. Então, isso aí pode acontecer, sim. A terceira pergunta, acho que você já falou, eu acho que eu vou pular, que é sobre as diferenças das titulações de IgM e IgG. Sim. Né? IgM específico, fase aguda, enfim. Vamos para número 4. Quais os principais cuidados que devemos ter na obtenção da amostra e o acondicionamento para realizar a sorologia? E se existe, por exemplo, algum tubo que a gente não pode acondicionar a nossa amostra para sorologia? Olha, cuidado, né? Sempre, como é uma amostra biológica, o soro também apodrece. Então, o que a gente faz? Coleta, às vezes, a campo, você tem que colocar num lugar refrigerado, assim, num cooler, né? A gente bota um gelo, aquele gelo seco não, umas bolsas de gelo que tem. Por quê? Porque o sangue é altamente perecível, né? Ele pode ficar podre mesmo. Se você você pegar um tubo de soro ou um tubo de sangue que passou um dia ou mais de um dia fora da geladeira, você vai ver que o cheiro não é legal. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, com a coleta e tudo mais, sempre fica condicionar ele no frio. Depois que você obtiver o soro, você congela a -20. Deixa a -20. E aí ele pode durar por muito tempo.
Lembrando sempre que como você está procurando imunoglobulina é uma proteína. E a proteína, ela tem ela pode desnaturar com a temperatura. Então, 50 graus, o soro não vai estar legal se ele chegar a 50 graus. Que pode ter ocorrido a desnaturação daquelas proteínas, das imunoglobulinas. E quanto ao tubo, eu nunca vi nenhuma restrição quanto ao tubo. A gente sempre usa o tubo de vidro ou aquele tubo. Inclusive, a gente sempre. É até errado, mas a gente às vezes até reutiliza, coloca coloca no autoclave e reutiliza os tubinhos para as outras coletas. São muitas coletas. Sim, com certeza. Flávia, eu acho que ela deve ter, meu Deus, muitas coletas, muitas. Então, só vi ela coletando. Save the Planet. Save the Planet, não tem dinheiro. Essa é a vida do aluno de universidade pública, né? E os professores também, porque se for comprar o tanto de material que precisa, minha filha, as universidades, os professores também querem, não é só os alunos, não. Com certeza, verdade. Perguntaram aqui se o descongelamento pode danificar essa amostra. Olha, também nunca ouvi falar que o descongelamento constante pudesse quebrar ou danificar essa amostra. Não é bom. A gente sabe que do ponto de vista assim, de pesquisa não é bom. O bom é que você acomoda aquele soro que eles sempre falam por 6 meses a 1 ano. Mas a gente tem os chamados bancos de soro. Não sei se você já ouviu falar. Porque às vezes você faz uma pesquisa muito grande, com mais de 2.000 animais, e o que você faz? Faz um banco de soro. Porque com aquele banco de soro você pode testar para vários patógenos. E isso não teve, até hoje, nunca foi questionado, assim, por revista, por nada. Você tem um banco de soro, você utiliza aquele teu banco de soro. Aqui na Paraíba foi feito para brucelose esses dias. Já foi feito de Bruxelas, já foi feito, está sendo feito para tox, nel, foi feito para, acho que foi para uma das tênias, que eu não estou lembrada agora, mas foi feito para tênia também. Então, você usa aquele soro várias vezes. Imagina, tanto de vezes que esse soro foi congelado, descongelado. Porque você faz, já positivo, você vai, titula. E vai titulando, vai descongelando. Então, você não deve submeter naquele soro a uma desnaturação, né? Que é uma proteína a mais de 50 graus. Tranquilo, você trabalhar congelando e descongelando. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que essa pergunta aqui é legal. Dermatopatias crônicas, prenhez, piometra poderiam dar interferência no diagnóstico? Acho que você falou que já, sim, né? E também, por conta da produção de anticorpos inespecífico. E também, uma coisa que a gente vê é que infecções virais também pode dar alguma interferência na sorologia. Por quê? Porque normalmente as infecções virais, elas baixam a imunidade, elas causam imunodepressão. Então, essa imunodepressão também causa baixa na produção de anticorpos. E você sabe que o vírus, ele modula o sistema imune, né, de uma forma, tanto é que o vírus da cinomose causa até uma linfopenia, ele modula o sistema imune para diminuir, para que ele consiga se reproduzir. Então, essa imunomodulação que ele muitas vezes submete o sistema imunológico causa uma imunodepressão e às vezes o animal dá negativo no teste de anticorpo devido a essa imunossupressão que ele está sentindo do vírus. Outra coisa, uma infecção crônica. Já há relatos na literatura de um animal com leishmaniose, por exemplo. Um animal com leishmaniose que já está assim, naquela fase caquética, fase final da doença mesmo. Muitas vezes pode dar negativo, porque ele cria o que a gente chama de anergia, que é ausência de resposta ao antígeno. Porque de tanto que ele já produziu anticorpo, ele não produz mais. Ele fica anérgico à produção de anticorpos. Isso também é visto no teste de tuberculose. O teste de tuberculose, que é feita aquela inoculação da tuberculina, se o animal já tiver caquético, na fase final da tuberculose, muitas vezes o animal dá negativo nessa fase. Muitas vezes. Justamente devido a essa alergia. O sistema já lutou tanto contra aquele patógeno que ele não
ele realmente bloqueia, ele começa a pensar em outras coisas, não vai mais bloquear aquele patógeno. Então, o animal pode apresentar essa alergia também. Uhum. Quais seriam as principais diferenças entre o teste ELISA da reação de imunofluorescência, RI? Então, o teste ELISA, ele também... vamos falar do ELISA. O ELISA, ele tem um kit comercial, normalmente, né? Tem um kit comercial que você compra. E você vai... Se for ELISA indireto, que a gente vai falar do ELISA indireto, porque a RIF também é indireta. Porque tem o ELISA direto que diagnostica o antígeno. Então, o ELISA indireto, o que é que você faz? Você vai identificar o anticorpo do animal, assim como na RIF, só que você vai ver através de um espectrofotômetro. Tem gente que faz um olho nu, né? Mas o ideal é com o espectrofotômetro. Então, que você Uhum, automatiza aquilo ali. E a RIF, uhum, você normalmente a RIF é um pouco mais laboriosa, demora mais a RIF. Você tem um trabalho maior, você tem que ter você precisa do microscópio de fluorescência, com uma pessoa treinada, você uhum, precisa de um anticorpo com a fluoresceína conjugada, de um lugar escuro para ler aquele anticorpo. Então, normalmente a RIF ela é mais laboriosa. Os dois detectam anticorpos. Cada um com sua sensibilidade, sua especificidade para aquela doença que você vai tá procurando. Mas quando a gente fala de uhum, anticorpo, do ELISA indireto, os dois vão identificar anticorpos e os dois vão fornecer dados a gente de sorologia. Um é um pouco mais simples, o ELISA, e a RIF é um pouco mais complicado porque precisa de todos esses aparatos e ainda uma pessoa treinada para fazer o diagnóstico. Basicamente perfeito. essa. Tá. Sim, Vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta vamos. até que eu tenho bastante dúvida. O que seria o DOT ELISA Uhum. e quais as implicações dessa técnica em medicina veterinária? Ó, o DOT ELISA é muito parecido com um teste de imunocromatografia. Muito parecido. A única diferença, basicamente, é que ele não tem aquele cassetezinho. Ao invés de Uhum. ser naquele cassete, é numa fibra de... Parece um papel. É. É um tipo de papel de é um tipo de papel. Nitrocelulose. Nitrocelulose, exatamente. É um tipo de papel Uhum. que você coloca, como se você fizesse impregnação daquele papel com antígeno. Depois você vai colocar o soro que você quer testar e depois você vai colocar o anticorpo marcado para colocar uma cor naquela reação se ela for positiva. Já tem Uhum. alguns testes de DOT ELISA sendo desenvolvido para neóspora, a neóspora eu estava vendo, e também Uhum. para algumas bactérias, para algumas bactérias não, para alguns vírus, como Maia divina, Uhum. em caprino, né? Então, Maia Uhum. divina em caprino. Então, tem esse DOT, Elisa, ele é praticamente a mesma coisa da imunocromatografia. É numa Uhum. fita, no papel, no tipo de papel, e é pela coloração, você dá o positivo ou o negativo. O bom é que Sim. pelo DOT Elisa você consegue fazer até a titulação, se você quiser. Você consegue titular Uhum. aquele soro, porque você que vai colocar a quantidade de soro. Então você pode fazer Uhum. diluições. É diferente do teste Uhum. imunocromatográfico, que você só já bota o que é especificado pelo teste e faz segundo a bula. No DOT, não, você Sim. consegue dar, inclusive, a titulação do animal semelhante ao ELISA e à RIF. Ah, perfeito. Show. Vamos lá. Esse aqui, qual seria o momento ideal da patologia que o exame sorológico pode ser empregado de maneira real a contribuir para o diagnóstico? Olha, a gente tá vendo isso até agora. Normalmente, né? Assim, a gente diz que 10 dias depois da infecção. É quando a gente começa a ter uma produção de imunoglobulina que a gente consegue detectar. Quando a gente fala de IgG, que a gente consegue detectar. Mas o ideal mesmo é entre 15 e 17 dias. Então, para uma doença aguda, muitas vezes 15, 17 dias é tempo Muito tempo. demais. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso, que a sorologia depende do anticorpo, e o anticorpo precisa de tempo para ser produzido. Então, por isso que na primeira infecção você demora esse tempo
a produzir um anticorpo. Por isso que a gente disse que, eles estão dizendo agora 10 dias para fazer, que o corona está aí com tudo, né? Dizendo 10 dias, mas o bom mesmo seria pelos 17, a partir de 17 dias, 15, 17 dias, era o ideal para a gente ter uma boa, sem muito medo de falso negativo, de falso negativo, exatamente. Se eu dar negativo, mas na verdade é positivo, é porque ainda não atingiu o limiar de detecção do teste. Uhum. Perguntaram sobre diagnóstico de leishmania, quais seriam as diferenças entre o ELISA e RIF comum, convencional, para o ELISA e RIF diluição plena? ELISA e RIF comum a gente já falou mais ou menos, né? Uhum. A plena é mais para... A plena é a titulação, né? A RIF plena é para você titular, saber até quando chega aquele anticorpo que você tá ali. Então, a RIF plena é você dizer qual é a titulação daquele animal e não simplesmente dizer se ele é maior ou menor do que 64. Porque muitas vezes a gente vê resultado maior que 64. Daí é só o resultado que ele é positivo. Aí se você diz, ele tem 512, é uma RIF plena, que é a completa, que você inclusive titulou. Para a leishmania é importante, o pessoal costuma fazer isso para até monitorar o tratamento. Porque parece que, de acordo com o controle do tratamento, se o animal realmente tiver com um tratamento controlado, né, a parasitemia estiver controlada, essa quantidade de anticorpos permanece baixa. O pessoal está usando muito para controlar, para saber se o tratamento está dando certo. Porque quando a parasitemia está baixa, normalmente o título também está baixo. Sim, perfeito. Vamos lá. Quando eu tenho co-infecções, eu posso utilizar uma mesma amostra para diagnosticar diferentes agentes nas sorologias? Pode. Tem cuidado sempre com se aquele agente ele tem reação cruzada. Se já tem indícios na literatura, como toxoplasma e neóspora, que normalmente quando ele dá positivo para tox e dá para neo, o de neo é reação cruzada. Porque se você der o mesmo animal e ele der positivo para as duas, normalmente a gente considera o de tóxico positivo. Porque quem mais dá reação cruzada é tóxico com neo. Às vezes o anticorpo de tóxico vai lá e se liga ao anticorpo ao antígeno neófilo. Então a gente pode sim usar o mesmo soro, só que sabendo se aqueles antígenos que a gente vai testar dá uma reação cruzada e você vai ter um falso positivo por uma reação cruzada. Sim. Perguntaram aqui, acho que a gente já falou mais ou menos sobre quais as doenças que têm mais importância. Você queria destacar em pequenos animais quais são as principais doenças que a sorologia é importante? E em grandes também? A sorologia é importante em pequenos animais. Eu acredito que atualmente, pelo que a gente vê, a leishmania ela tem uma importância muito grande. A sorologia também é muito importante em grandes animais. A gente pode entrar. Toxoplasma também é muito importante em grandes animais e neóspora também. O toxoplasma do ponto de vista zoonótico, né? Porque a gente sabe que o consumo de carne crua ou mal passada pode favorecer a perpetuação do protozoário, tanto para outros animais como para a espécie humana. Neóspora causa muito problema reprodutivo. Você, como eu vi ali, a brucelose. Então, brucelose, se a gente for ver o Programa Nacional de Controle e Erradicação, um dos pilares é a testagem. Então, e a sorologia é a testagem. Então, para a gente conseguir controlar, ou pensar até mesmo em erradicar, a gente tem que fazer essa testagem. Então, para muitas doenças, para letiviroses, a sorologia é imprescindível para a gente conseguir controlar as letiviroses nos rebanhos de pequenos animais. Então, para essas doenças, a sorologia é muito boa para a gente conseguir pensar numa medida sanitária em conjunto, nos rebanhos. Em pequenos animais, o que eu vejo agora como principal de sorologia mesmo, assim, que a gente faz, que tem muita importância. Claro, tem outras que têm importância também, mas a que tem mais importância atualmente, com certeza, é a leishmania. Com certeza. Tanto que a maioria das perguntas que as pessoas nos mandam é sobre leishmania, né? Porque a gente tá vendo uma coisa assim, fora do comum. Antigamente, você fazia um teste de leishmania quando dava positivo, você dizia, eita, um teste positivo. Hoje em dia é assim, você dá um teste negativo, você diz, ai meu Deus, aleluia, um teste negativo.
Porque Aham. às vezes o animal lindo, maravilhoso, o pelo melhor do que o seu cabelo e o animal é positivo para Uhum. leishmania. Sim, Se você for verdade. fazer só de triagem, você vai pegar tanto animal positivo que não tem nenhuma Uhum. sintomatologia. Então, Uhum. realmente é a doença que está preocupando proprietários clínicos atualmente em pequenos animais, especificamente os cães, né? Porque em gatos a gente tem a FIV, que também tem a sorologia extremamente importante para controle diagnóstico em gatis. Mas em cães, a leishmaniose, pelo que causa o animal e pela possibilidade de transmissão ao ser humano, é a doença da vez atualmente. Com certeza. É, tem uma pergunta aqui sobre a questão da importância no inquérito sorológico. Você acha que já falou sobre isso? Eu gostaria de falar um pouco mais. A gente falou de forma abrangente, né, que os inquéritos, dos inquéritos sorológicos, principalmente para rebanhos, né? Por exemplo, Uhum. se você quer saber se naquele rebanho tem neóspora, que é o leptospira, que é abortivo. Então, você identificando os animais que têm a patologia, você consegue fazer o manejo sanitário adequado. No caso de FIV, né? Ou do caso da FeLV, o teste é direto, mas também pode acontecer isso. Você fazendo o diagnóstico dos animais, você consegue evitar essa transmissão para os outros, quando você tem um gatil, ou até mesmo quando você tem o seu animal em casa, para que ele não saia, para que transmita para outros animais, você castra, né, para evitar brigas. Então, é Uhum. interessante demais para você conseguir controlar essas doenças. É imprescindível essas sorologias para a gente conseguir traçar um plano de controle para essa doença onde você estiver trabalhando. Uhum. Perfeito. Ahn, Perguntaram aqui qual a importância. Falar sobre a raiva, né? Qual a importância do diagnóstico e da questão do acompanhamento pós-vacinal. São todos os laboratórios que são habilitados para fazer essa análise? Olha, esse negócio da raiva é interessante. Por quê? Porque o animal, normalmente, a gente não diagnostica ele em vivo, né? O animal, a gente diagnostica, a gente suspeita que ele está com raiva. E depois, quando ele vem a óbito, a gente consegue fazer o diagnóstico definitivo. E então, o teste que se faz de raiva, no animal morto, né? Depois que o animal, que se o animal tem raiva, ele vai morrer. Então, a gente faz a IFD, né, que chama, que é a imunofluorescência direta, que pega o próprio tecido do animal, o cérebro, e coloca um anticorpo monoclonal, um anticorpo antirrábico lá, ligado à fluoresceína. E você também lê no microscópio de imunofluorescência. Aí você vai ver se ele é positivo ou negativo. Outro teste também é a inoculação desse material, que diz que é até melhor, porque vai potencializar em camundongos até 21 dias. Você inocula esse material proveniente dessa amostra suspeita em camundongos e depois faz o estudo do vírus nos tecidos desses camundongos. No caso do monitoramento da raiva para viagens, né? Você vai para a Europa, né? Tá bem baratinho o euro e a libra, tá de graça, né? Então você vai dar um passeio lá na Europa e você quer levar seu cachorrinho. Então você vai ter que fazer um teste sorológico para saber se o seu animal que foi vacinado para raiva realmente tem anticorpos neutralizantes, né? Anticorpos protetores. Atualmente, no Brasil, só o Texas, é o Texas? Acho que só o Texas. Uhum. Que a União Europeia só reconhece o exame do Texas. Atualmente no Uhum. Brasil, só você vai ter que fazer a sorologia do seu animal para saber se e o teste que eles fazem lá é interessante, que é um teste de neutralização. Por quê? Porque eles querem saber se aquele anticorpo que aquele animal tem, realmente ele é capaz de neutralizar o vírus. Não é uma Uhum. rifa, é um teste um pouco diferente. Chama neutralização de anticorpos. Então, é um teste bem específico para saber se aquela vacina ela foi capaz de produzir anticorpos suficientes para neutralizar o vírus. Porque aquele animal realmente está protegido contra a raiva. Então, Entendi. atualmente é só o Texas mesmo, deve ser bem carinho, viu? É um pouco caro. E eu acho que eles não fazem nem aqui, na verdade, eles são só tipo. Eles encaminham para o laboratório nos Estados Unidos. É meio que um Ah, representante aqui. entendi. Entendi. Entendeu? Deve ser É, isso mesmo, porque demora que só para ficar pronto.
Sim, demora bastante. É bem carinho mesmo. Tinham perguntado aqui, até uma dúvida que eu tenho, que eu estava pesquisando, li um pouco sobre a questão da erliquiose em cães, e aí eles dizem que realmente a avaliação de IgM não é tão eficaz, porque não tem tanta produção assim, enfim, e o indicado é a titulação de IgG. Isso também acontece em Babesia, você sabe dizer? Ou é uma coisa específica de Ehrlichia? Olha, a Babesia já é diferente, né? Que é um protozoário. Normalmente, a Babesia segue os padrões dos protozoários. A IgM, apesar de ser inespecífica, a gente pode conseguir um bom resultado com IgM em Uhum. Babesia. E Ehrlichia, tem até RIF para Ehrlichia. Eu já cheguei a fazer RIF para Ehrlichia, é horrível de ler, porque é bem pequenininha. Mas para Ehrlichia é muito mais complicado esse negócio da IgM, porque ela é muito pequena, né? É uma bactéria que não é uma bactéria, é um negócio meio. Ainda não acharam o canto da Ehrlichia direitinho, não. Então a Babesia é mais. A resposta imune contra a Babesia é muito mais específica, sabe? É melhor montada a resposta imune. Então a gente vê IgM e IgG melhor. Assim, a produção é mais confiável. Apesar de IgM não ser tão confiável, mas quando a gente compara com o Ehrlichia, ela é mais confiável. Perfeito. Tinham perguntado aqui se eu acho que a pessoa não soube diferenciar um pouco, porque cada imunoglobulina, IgG e IgM, vai ser para uma doença específica, né? Você vai avaliar aquela imunoglobulina. E tinham perguntado se a IgM aumenta para diversas enfermidades, como saber qual a enfermidade em questão? É porque você vai estar pesquisando a imunoglobulina direcionada para aquele diagnóstico, né? Exatamente. Ó, na RIF, por exemplo, a lâmina que a gente usa é a mesma. É com a toxoplasma. No caso do toxoplasma, é o toxoplasma. O que eu vou mudar é o anticorpo que cora, que vai mudar de espécie para espécie. Então, se eu for fazer de galinha, né, que é IGY, que é interessante, né? Galinhas, aves são IGI, não é IgG. Um dia eu quase morro quando era estudante, procurando a IgG de galinha para comprar no site da Sigma Aldrich. E eu digo, meu Deus, não existe. Depois, né, que a pessoa estuda direito, que a pessoa para de passar vergonha, aí é IgY, né? A galinha não é IgG, é IgY. Então, o que vai mudar é o anticorpo que você vai usar. Então, o anticorpo de cão é um anticorpo específico, é o antidog que a gente usa. O para gato é anticat. Então, para cada espécie, a gente tem um tipo de anticorpo diferente. E o anticorpo que a gente usa para as imunofluorescências indiretas é um anticorpo policlonal, que a gente chama, que não é específico, tá entendendo? O anticorpo que eu uso para RIF em tóxico, eu posso usar do mesmo jeito para leishmania, que é o antidog. Eu posso usar o mesmo antidog, porque aquele antidog vai marcar a IgG de cão. De cão. Seja ela para tóxico, seja ela para leishmania. Tanto faz. Vai marcar IgG de cão. É diferente quando a gente faz um teste direto como o de raiva, que você tem que ter uma imunoglobulina direcionada ao vírus, que é um anticorpo que a gente chama de monoclonal, que é direcionado àquele patógeno específico. Ele é um anticorpo único produzido. Tem umas definições mais complexas, mas a gente pode simplificar dessa forma, que é um anticorpo produzido para aquela doença, para aquele patógeno específico. Perfeito. Acabaram nossas perguntas. Ai, Foi ótimo! eu agradeço demais. Eu Eu adoro adorei, falar sobre isso. foi incrível. Então, gostaria de mandar um abraço também para o pessoal que está assistindo a gente. Tem muitos alunos aqui do IF também. Estou vendo também tem alunos aí da Rural. E tem alguns professores também. Agradecer ao meu marido que está com minhas filhas. Eu tenho duas e pequenas. Então, eles dão um Nossa, trabalho. Fui muito. imagine. Mas mamãe ama, mas dão trabalho que dão, minha filha. Dá muito trabalho, criança. Não é só coisa boa, não. Dá muito trabalho. Então, Só eu elogio, queria agradecer a oportunidade e agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que foi um prazer e sempre que precisar estarei disposta a contribuir, seja com live, seja com algum trabalho que queiram desenvolver aqui ou que a gente, sei lá, possa fazer alguma parceria.
a gente tá aqui, tá Com bom? certeza. Com certeza vamos ter várias parcerias, com certeza. Tá Um bom, beijo, então. gente. Muito Beijo, obrigada. tchau, Beijo, tchau. tchau, gente.